Pronto, agora sim. É, então, o Lele, o, o princípio da predestinação, ela tem que ser entendido como um todo, não como não como pontos soltos. Então, eu acho melhor a gente começar pela base, porque se a gente não entender o comecinho, a gente não vai entender o final e também não vai entender os meios. Mas eu não acho necessário a gente se aprofundar, por exemplo, em coisas mais complexas, como pontos que não influenciam em nada na predestinação. Por exemplo, o infralapsarianismo e supralapsarianismo, sei lá, por final. Agora, por onde começar? A gente tem duas visões de predestinação aqui nessa call, e eu acho interessantíssimo a gente abordar as duas, porque a minha linha de raciocínio, ela começa a partir de um ponto. A linha do Ageu deve começar a partir de outro ponto. E eu acho que se os dois explicarem, eles será mais fácil, na verdade, de estar formando uma linha de raciocínio sólida. Então, assim, o Lelê, eu gosto de começar entendendo as implicações que a doutrina da predestinação ela tem e o porquê que ela é tão questionada. Porque as indagações que se fazem quanto à doutrina da predestinação, as indagações são basicamente colocando Deus no banco de réu de julgamento. As pessoas elas se colocam em um ponto em que elas começam a questionar a Deus pelos seus métodos e pelas suas ações. E funciona como se a humanidade estivesse julgando Deus e não Deus julgando a humanidade. E isso é um dos erros que colocam na predestinação, porque não há como você colocar Deus em banco de réu sem entender os processos e planos que ele tem, na verdade, né? E não tem como você colocar isso em pontos, porque hoje é o que está fazendo. Não me desfoca não, pelo amor de Deus. Não, desculpa, cara. É porque eu fui testar a câmera aqui, o negócio da câmera, desculpa. Mas pode continuar. Ah, É, você que tá prestando atenção em mim. é, o Lele, então, as indagações elas surgem porque é, os pontos de os pontos de dúvida surgem por causa das indagações que a humanidade faz contra Deus. Você sabe a listagem dos métodos e das indagações que fazem a respeito da predestinação. Isso vem de linhas contrárias. Por exemplo, a gente tem a linha calvinista e a linha arminiana. A arminiana, eu vou falar arminiana, mas é difícil você falar arminiano hoje em dia, porque falar arminiano é muito amplo. Tem o arminianismo moderno, tem o arminianismo clássico, que são completamente diferentes. Então, eu falo arminiano para definir basicamente livre-arbítrio e presciência. É basicamente isso. Eu acho mais fácil entender assim, porque senão você vai entrando nesses meios e vai se aprofundando, aprofundando e não entende absolutamente nada. Então a gente acaba simplificando esses pontos. Aí entra a questão da predestinação mesmo. O primeiro ponto a ser tratado aqui, que eu gosto de sistematizar dessa forma, é sobre a liberdade. Quais são os preceitos da liberdade para a humanidade? O que é liberdade para nós? O que é liberdade para que nós possamos utilizá-la? Quais são os métodos de liberdade? Qual a nossa liberdade? O que é liberdade? Quais são as definições de liberdade? Quem define o que é liberdade? Essas são as indagações que a gente tem que começar a pensar para entender um pouco da predestinação. Porque se a gente não entender quem é Deus no contexto geral da humanidade, e se nós não entendermos quem é o homem no contexto geral perante os planos de Deus,
a gente acaba surfando em mares que, para mim, ficam mais difíceis de ser compreendidos. Aí, assim, aí entra naquela parte que eu falei para você. A definição de liberdade, ela só existe porque existem duas escolhas. Sempre o conceito de liberdade ele só existe porque há uma escolha. Há um preceito de decisão, no caso. Por exemplo, eu gosto de exemplificar assim. Você só sabe o que significa cair porque você sabe o que é andar. Se você perde um dos dois referenciais, você perde literalmente o referencial. Você não sabe bem diferenciar as coisas. E aí entra um ponto muito interessante sobre a liberdade do homem. A definição do que seria errado e certo. E aí que entra um ponto muito específico, que é a definição do que é bem e do que é mal. Porque sem essa definição a gente não consegue entrar em uma argumentação sólida sobre o caráter e os juízos de Deus. Até aqui ficou claro, porque tem que ser dividido. Tem que ser bem dividido e tem que ser pautado. Ageu, algum acréscimo? Não. Manda aí no chat. Ou abre o Desculpa, microfone. cara. Porque aqui não tem a mãozinha para levantar. Esse que é o problema. Sim. Eu não sei se é interessante, Gabriel. A sua parte de introdução é interessantíssima. É isso mesmo. A gente precisa divergir sobre esse conceito de liberdade. E, inclusive, um conceito de liberdade que a gente pode colocar aqui para início de conversa é que realmente nós temos liberdade. Mas essa liberdade ela é dependente, ela depende de alguém ou independente. Como que nós agimos? Nós agimos independente. Nossa, eu vou agir, eu ajo, né? É impossível essa palavra. Eu vou agir pelo meu bem querer ou independentemente ou dependentemente. Eu creio que nós temos liberdade, sim. Só que essa é uma liberdade dependente, não é independente. Independente, ela seria o que nós conotamos aí de livre-arbítrio, né? Se nós podemos assim dizer. Que é a capacidade de escolhas independentes, sem influências de coisas externas e internas. Eu decido pelo meu próprio querer e poder. Né? Então, acho que essa definição é interessante para a gente pontuar. Eu estou aqui pesquisando, só para a gente entender um pouco da predestinação, que primeiro, né, Gabriel, sem querer te cortar aí, a gente deve entender que ela é bíblica. Existe lá a predestinação. Existe o ponto predestinação na Bíblia. Só que eu tenho que entender à luz da própria Bíblia. Eu preciso que a Bíblia ela fale sobre esses conceitos. E aí é claro que nem tudo a Bíblia vai pontuar, né? Espera aí que meu computador é uma vez. Nem tudo a Bíblia vai dar clarezas nas suas colocações. Então a gente precisa, através do que ela nos diz, executar e trabalhar teologicamente esses processos. Então, predestinação existe. Predestinação, não sei se você vai falar, Gabriel, mas ela tem uma ideia de predeterminação. Foi predeterminação, pré-execução, né? Foi coisas pré-ordenadas, pré-determinadas. E aí, como isso funciona, eu vou deixar o Gabriel falar, porque os temas difíceis eu deixo com ele. Tô brincando, depois eu falo aí. Eu tô procurando aqui, só para. Você entrou no conceito, Gabriel. Vou colocar aqui qual que é a ideia da predestinação dentro da linha arminiana clássica, que é o que eu acho um pouco mais bíblico do que o arminianismo moderno, né? E comparação com o conceito de predestinação
reformada, podemos assim dizer, porque a gente precisa trabalhar se isso é bíblico ou não, né? Eu achei interessante. O que você acha, Lelê? Tu acha que a gente deveria pontuar isso? Fala no áudio, manda vídeo aí pra gente, manda vídeo por texto. Então seria ótimo. O Ageu ele pontuou bem porque é interessante a gente falar isso. Agora deixa eu já matar então um leão, que eu já vou matar logo um conceito, então, para a gente poder prosseguir logo para a predestinação em si. O Ageu, eu vou falar isso aqui, o Ageu, ele... Eu sou um cara que vai mais pro lado da filosofia, da moral, da ética e da nuance das coisas. O Ageu ele já é mais um cara voltado para a soteriologia. Ele já vem trazendo mais o aspecto bíblico e o aspecto denso da palavra mesmo para o aspecto soteriológico. E isso é interessantíssimo, porque nós temos duas visões distintas sobre como tratar a predestinação. E é interessantíssimo. E então eu vou trazer então o primeiro ponto, que é falar um pouco sobre Deus, né? Sobre a nossa liberdade perante Deus. Você está tomando... Enfim, eu não vou desvirtuar para heresia. Então, ô Lelê, o conceito é muito interessante porque, assim, primeiro, como o Ageu falou, a nossa liberdade ela não é plena. Ela sempre depende de algo. Ela sempre está vinculada a algo. Ela nunca é uma liberdade 100% abstrata, porque isso, na verdade, é praticamente impossível na concepção mais lógica dos princípios. Uma liberdade plena, ela implica na verdade, um universo sem implicações nenhuma. Então, você imagina assim que você não sofre influência de absolutamente nada. Nada, nada. O livre-arbítrio você não sofre influência de nada. Você é plenamente independente. Se você falar de livre-arbítrio nessas condições, você está falando absurdos. Porque a nossa forma de humanidade, de mundo, como nós enxergamos a humanidade, ou o universo mesmo em si, ele é cheio de nuances, ele é cheio de influências. Nós não somos livres nem no sentido extrafísico da coisa. Peraí, Lele. Peraí, que a gente já vai falar da influência do pecado. Segura aí que o Ageu vai bater nessa parte. Eu tô falando assim, volta comigo e vamos voltar para o sentido mais material da coisa. Vamos falar de liberdade mesmo. Nós, como seres humanos, legal. Desde que nós, como seres humanos, o Agil tá louco pra me bater, mano. Nossa, o Agil, quando ele me pegar naquela calma, mano, ele vai me bater tanto. Enfim, imagina, vem comigo pra matéria. Esquece Deus, joga Deus lá pra cima. Esquece Deus por enquanto. Joga Deus lá pra cima e fica aqui com a humanidade. A humanidade, ela é feita de matéria. Nós somos seres biológicos, vamos falar assim. Nós, como seres biológicos, nós sofremos influências que estão além da nossa própria capacidade. Imagina o seguinte, eu vou falar um teste agora com você. Você está fazendo algo sem perceber que você está fazendo algo. Imagina o seguinte, ó, para você agora, você está aí na sua casa, você está respirando, vamos falar assim, nós estamos respirando. Mas você está respirando no modo automático, vamos falar assim. O seu cérebro está controlando, mas você não está tendo controle absoluto nenhum sobre a sua respiração. Agora tá, né? Agora você vai respirar todo errado porque eu falei. Mas você está fazendo coisas sem perceber que você está fazendo coisas. Isso não está no seu controle. Sua mente simplesmente faz isso. Não adianta você falar para ela, eu quero parar de respirar.
Eu quero parar, que meu coração pare agora. Seu cérebro não vai atender isso porque ele faz isso no modo automático. Agora, imagine o seguinte: se você fala que nós temos livre-arbítrio pleno na matéria em si, isso já é um absurdo. Porque nossas escolhas, elas têm limitações, sim. Acontecem coisas que nós não temos controle. A Terra está girando, a gente não pode fazer ela parar de girar. A Terra sei lá, o Sol vai um dia expandir e vai destruir a Terra, e nós não podemos controlar isso. A humanidade está presa em limites. Nós não temos livre-arbítrio, nós não temos escolhas plenas. Nós sempre somos influenciados por outros pontos. Isso é um fato na questão material. Agora, vamos partir para a metafísica. Agora nós vamos partir para o reino de Deus, vamos falar assim. Nas escolhas que a gente faz, vamos falar assim nas escolhas morais que a gente faz. A gente tem que partir de um ponto em que as coisas elas tenham alguma razão. A moralidade, ela é algo que surge, está interligada diretamente com Deus. Ela não está desligada a Deus. Ela está interligada diretamente com Deus. Porque os referenciais são Deus. A frase assim, Deus não faz tal coisa porque ele ama a humanidade. Essa frase está completamente errada. Deus faz algo porque ele é o amor. Ele é a representação do que nós conhecemos como amor. Ele nos ensinou o que significa ser e amar. Então, denote que as nossas denotações ou conotações, elas sempre estão interligadas com Deus, porque ele é o referencial para nós do que é certo e do que é errado. Nós só temos esse referencial porque nós sabemos que o pecado, na verdade, é a ausência de Deus. Então, e claro, o amor é a plenitude de Deus. E quem não tem amor, obviamente, não está em Deus e assim por diante. Então, denote que o conceito de bem e mal, ele simplesmente é definido assim. O mal é a ausência de Deus e o bem é tudo aquilo que está perante Deus. Então, assim, os conceitos de moralidade, eles acabam sendo vinculados diretamente com Deus, e isso não tem para onde fugir. E aí a gente entra na definição de pecado, na definição da doutrina da queda, da doutrina da influência do pecado na humanidade, entre outros pontos que são muito importantes para entender a predestinação. E aí a gente começa a entrar agora um pouco na doutrina mesmo, e nos atributos de Deus para com essa doutrina. Ageu, você se importa se eu começar dando gancho? É que eu já tô indo direto. Você se importa se eu começar dando um ponto? Beleza, então, valeu. Imagina o seguinte, Lelê, então. Agora vamos colocar Deus no banco de réu. A Bíblia, quando fala de Deus, ela dá atributos a Deus. Ela define o que é Deus. Não, ela não define o que é, né? Mas ela define quem ele é. Define quais são os seus atributos, define quais são as suas definições e define quais são as suas características. E as características que são atribuídas nos Salmos, na carta aos Romanos, se eu não me engano em Hebreus também, é uma das principais características. Deus, ele é justo. Não a nossa justiça. Deus é justo. Pela própria definição da palavra justiça. Ele é justo. Nele não há erro. Nele não há injustiça. Nele não há sistemas falhos. Esse é um dos atributos e uma das características
que a Bíblia deixa bem clara quanto à pessoa de Deus. Justiça, amor, algo que a gente não compreende. Nós, como humanidade, nós não sabemos o que é amor. A gente tem uma parte, entende muito bem do que é amor, porque Cristo nos mostrou o que é o verdadeiro amor. Mas um amor igual ao de Deus, a gente nem consegue conceber, de tão longe que ele é de nós. Deus, ele é amor. E esse amor, ele pode ser definido por algo que a gente consegue compreender como, como algo absurdo para a gente. Imagine o seguinte, imagine que na sua vida alguém te machucou, falou contra você, foi contra as suas atitudes, fez de tudo para denegrir a sua palavra, fez com que você fosse reduzido a nada perante os olhos da sociedade, xingou, humilhou, virou as costas, falou eu não quero. Falou tudo de ruim para você. E você vira para essa pessoa e fala: eu vou morrer por você e eu vou redimir você e vou te trazer, mesmo você fazendo de tudo contra mim. Isso para nós é impossível de se conceber, mas é isso que Deus define como amor. É isso que Deus faz na realidade no seu sacrifício de cruz. É ir buscar uma humanidade que merecia nada, que merecia absolutamente nada, não merecia nada. Deus vem e oferece tudo para a humanidade. Fala assim: eu sou suficiente. Eu vou te levantar. E você vai continuar me negando, como Pedro fez, como nós fazemos todos os dias. Mas eu ainda amo você. Isso é difícil de engolir, porque nós não sabemos o que é isso. Quando alguém nos magoa, a gente não consegue perdoar. Por mais que a gente fale que a gente perdoa, mas a gente fica lá dentro com rancor. Deus não tem absolutamente nada disso. Deus, ele perdoa e fala: vem, mesmo nós sermos quem nós somos. E essa é dos atributos principais de Deus, o amor. Deus é amor em sua definição. E isso a gente não consegue conceber 100%. Nós temos dois principais atributos, justiça e amor. Essas são as bases das características e dos atributos de Deus. E agora, outro atributo muito importante que a gente precisa lembrar. Deus, ele é amor, Deus, ele é justiça, mas Deus, ele também tem características que nós não conseguimos nem entender como isso seria possível. Deus, ele tem características que a nós não é nem a gente não consegue nem conceber, que é a onipresença, onipotência e onisciência. Deus, ele sabe tudo, ele pode ir a qualquer lugar, e ele enxerga absolutamente tudo. Ele enxerga o que aconteceu, o que acontece e o que vai acontecer. Agora, imagine então um ser com todas essas características. Primeiro que ser também não é uma definição muito boa, porque Deus, ele não veio, ele não era, não é, ele não tem definição temporal, ele simplesmente é. Isso é muito difícil de compreender também, ele é. Ele não tem início, não tem fim, não tem meio termo, ele é. Então imagine um ser com todas essas características, todas essas que eu falei para você, e ele sentado e ele olhando para os seus planos e falando assim: bom, agora eu vou fazer isso. Agora eu vou fazer com que as coisas caminhem para a minha glória. Deus falando assim: para a minha glória. Não para deles, não para as coisas não para as coisas do universo, mas para a minha glória. Falando assim: eu vou fazer.
E, e é isso que nós temos tanta dificuldade em entender. Deus, ele trabalha da melhor forma possível com a sua, com as melhores intenções possíveis. E a gente não consegue entender isso porque nós não temos a mesma capacidade que ele tem de observar tudo. Observar tudo o que ele enxerga. Ele já enxergou pecados que eu vou cometer, ele enxergou pecados que eu já cometi, pecados que eu estou cometendo agora, nesse momento. Ele enxerga erros que eu já cometi, que eu estou cometendo. Ele enxerga coisas que eu vou fazer que nem eu mesmo imagino que eu vou estar fazendo. Ele já sabe. Ele sabe até a última gota de água que vai ter no planeta. Ele sabe. E tudo acontece porque ele assim deseja. Então, imagine essa definição e, e, uma, e um poder, uma glória que a gente não consegue nem consegue compreender. E aí chega a gente, agora eu vou falar como homem, chega a gente, tem 2000 anos de história, olha para Deus, né? Não é nem pra, é para Deus, a gente olha para Deus e fala assim: eu tô revoltado, eu tô revoltado, porque eu não entendo o, os princípios e eu não entendo os seus planos. E eu tô revoltado com você. A gente olha e fala: não, eu tô revoltado, eu vou colocar você no banco de julgamento. E eu acho isso tão incrível e ao mesmo tempo muito engraçado, porque é como se a gente olhasse para Deus e falasse assim: nós, na verdade, é que estamos no trono de julgamento e nós podemos reger tudo aquilo, nós podemos fazer com que o universo se mova à nossa vontade. Não é você que tem os seus planos. E eu acho isso extremamente engraçado, porque nós somos como nós somos, né? A humanidade é como ela é. E a introdução que eu fiz, ela foi bem longa, mas ela mostrou então que esses são os atributos de Deus. E principalmente, nós fomos criados a essa vontade, nós recebemos toda a criação, nos foi incumbido, nos foi deixado para que nós possamos cuidar da criação. Nós somos regentes sobre os animais, nós somos regentes sobre o nosso planeta, nós podemos cuidar um pouco da questão universal. Deus nos entregou absolutamente tudo. Ele deu e falou: cuidem dessa parte da criação e vivam. E o que a gente fez nos capítulos de Gênesis, nos livros, no Pentateuco de Moisés, nos Evangelhos, na carta de Romanos, na carta de Hebreus, no Apocalipse, o que a gente faz? A gente pega toda essa criação, faz com que nossa vontade prevaleça acima do que Deus nos ordenou e nós distorcemos e destruímos tudo o que ele nos mandou fazer. E a gente ainda nega ele e fala que não queremos seguir ele. E isso é o pecado humano. Nós queremos ao mesmo tempo tomar o lugar de Deus, mas nós não podemos, porque isso não nos pertence. Mas nós não enxergamos que isso não nos pertence. E essa é um dos pontos mais importantes, porque nós aprendemos isso com Jesus e com a tentação no deserto. Porque Satanás, ele oferece tudo para Jesus. Ele fala assim: eu te dou o mundo, te dou vento, te dou riquezas, faço tudo o que você quiser. Se você me adorar, isso tudo é seu. Jesus responde: isso não é seu para que você possa dar.
Nós não somos donos da criação. Nós não somos donos de nada. Nós simplesmente estamos aqui administrando e seguindo a vontade de Deus. Mesmo assim, nós fazemos muito errado, porque da nossa forma nós somos pecadores natos. E nós não queremos ir a Deus. Quando Paulo fala em Romanos que nós não queremos ir a Deus, é exatamente isso. Nós não queremos nos ajoelhar perante o Criador, nós não queremos respeito dele, nós não queremos absolutamente nada. No nosso estado natural, nós queremos viver por nós mesmos e não seguir regras nenhuma. Quando Paulo fala, miserável homem que sou, quem me livrará dessa morte? É exatamente essa indagação. Quando Paulo fala sobre os judeus e os gentios, ele fala exatamente disso. Pecadores natos, pecadores por natureza, pecadores que não querem ir a Deus. E a partir desse momento, nós entendemos que a única coisa que vence a nossa surdez, a nossa morte em pecado, é a graça, os meios da graça, né? Palavra, louvor e ensinos vindo direto de Deus. É a única forma de quebrar de quebrar a humanidade. Quando nós nos deparamos com o Evangelho, e agora entra a parte da predestinação. Não me pergunte o porquê. Eu ouvi e o Tião da esquina não ouviu, por exemplo. Isso não é respondido de forma assim, não há um motivo. Imagine o seguinte, não há um motivo nosso, na verdade, assim, explicado. Ele ouviu porque o Gabriel ele era melhor do que o Tião da esquina. Não. Na verdade, não. Fala que beleza, Gil. Eu parei aqui pra. Nossa, mano, tava mó legal. Nossa, mano, eu tava pregando. Eu tava levando o evangelho aqui, na cal. Aí o Angel, aí a Laninha, nossa, decreto Biel vai ser presbiteriano. Aí depois Terra. Aí Gabriel é herege. Mano, eu me desconcerto inteiro. Aí o que eu tava falando? Tá. Aí a questão do pecado. Eu não consigo, mano, eu não consigo, é incrível, né? Mas o princípio, na Você estava verdade, falando por que, que o João da esquina, o tiozinho da esquina isso, não obrigado. é e você é. Obrigado, exatamente. Ótimo exemplo também, tiozinho da esquina. Eu sou demais. Eu sou demais, mano. Né? É uns exemplos assim maravilhosos. O cara é incrível. Então, o porquê que o tiozinho da esquina ouviu e eu não ouvi? Nós temos uma resposta curta e clara. Romanos 9. Calvinista adora, né? Eu sempre gosto de brincar isso. Calvinista adora, porque qualquer coisa que aconteça no mundo. Não, mas eu tô com uma dúvida assim. Não, mas você já leu Romanos? Lê Romanos 9. Vai lá. Aí qualquer outra coisa, lê Romanos 9. Vai ler Romanos. A gente fica recomendando Romanos sempre porque Romanos é Romanos. Não tem jeito de fugir da doutrina, porque Romanos, na verdade, é a carta que traz essas respostas. Ela traz, porque Romanos 9 é muito interessante, porque é igual o Jó. Eu amo Jó porque Jó é um dos livros mais maravilhosos do mundo. Porque a gente explica, a gente tem uma visão muito. A gente fala que Deus ele é amor, e ele é realmente, mas nós temos uma visão muito soft, vamos dizer assim, muito adocicada de Deus. Beleza, Ana? Calma aí, né? Beleza! É tipo perguntar se Salomão foi salvo também. É incrível. É... Mano, beleza, segura aí. É... O... o que eu ia falar? Tá, nós temos uma imagem. Vamos voltar pro evangelho, pelo amor de Deus. Evangelho, estamos numa gravação aqui. Evangelho, pregação. Pregação, vamos lá.
Vamos lá. Livro de Jó. Obrigado, Lelê. O, o Deus, ele é amor, mas quando ele tem que falar, ele fala. Entendam que, por exemplo, eu amo o livro de Jó porque o livro de Jó, na verdade, ele é um soco na sua cara. Assim, literalmente, o livro de Jó é um soco na sua cara. E é só isso. O livro de Jó é só isso. É só um soco na sua cara e pronto. Ele fala assim, que Deus ele é porque ele é e os planos deles não podem ser frustrados. Ponto. Acabou. Aí você vai ler Romanos 9. Paulo, ele tá literalmente falando assim: quem é você para estar questionando os planos de Deus? Você é um pecador. Quem é você para estar questionando toda a complexidade da criação em, em simplesmente, por exemplo, 100 anos de vida? Essas passagens, elas não são doces. Elas são socos na gente. Elas não são legais, elas não são agradáveis. Elas não descem bem. Porque nós estamos acostumados a estar no nosso conforto e a gente não está lidando com o fato de que nós, como humanidade, estamos errados. E nós, como humanidade, nós estamos sujeitos aos planos de Deus. Não interessa se você é ateu, presbiteriano, calvinista, se você é pentecostal, se você é do manto, se você é do reteté, não interessa. Se você está na África, está no sul do Brasil, está no Japão, uma hora você vai ter que encarar que nós todos estaremos presentes diante de Deus e nós todos seremos julgados por Ele. E ninguém escapará, nem seres que estão além da nossa distância, como por exemplo anjos e demônios, serão julgados. O lagão de fogo, o lago de fogo está lá, ele está pronto. E aí eu não vou responder o que é lago de fogo também, né? Aí vocês pesquisem que a gente não vai entrar nesse debate também. Mas o lago de fogo ele tá lá. Tá lá pronto. Porque o destino da humanidade é ser julgado. Nós todos prestaremos contas, não importa quem somos. Todos prestaremos contas. E isso é uma das verdades mais difíceis de engolir. Porque nós todos prestaremos contas. Que os nossos erros, eles estão... Bom, enfim. Um dos pontos principais de Romanos 9 é mostrar que a predestinação não depende de nada que nós conhecemos. Nós não sabemos de nada, nós não sabemos quem nós somos, nós não sabemos o porquê nós escutamos a pregação do Evangelho. Não depende de absolutamente nada de nós. Nós não sabemos quais são os princípios, nós não sabemos o porquê que eu me torno diferente do Ageu. Não sabemos. Agora, nós sabemos que Deus, ele predestinou alguns para a salvação. Quais são os métodos que ele usa para a predestinação? Ele que sabe. Está na jurisdição dele. São os métodos dele. Ele que conhece os planos dele. Ele que sabe o que ele vai fazer. Ele predestina. E ele é justo. Isso que escondem sempre que falam de predestinação. Falam de predestinação assim como se fosse uma injustiça. Nossa, mas Deus ele vai pegar um pessoal e é aleatório e vai pega metade, joga outra metade, não faz nada. Predestinação simplesmente significa o seguinte. É exatamente tipo Thanos, vai estalar o dedo, metade, acabou e acabou. Não. Deus tem os seus critérios. Deus tem os seus motivos. Deus tem a sua justiça. Deus, ele age conforme os seus princípios. Isso só não está em nós. Entendem? Isso só não está em nossas mãos. Deus, ele julga e predestina conforme os seus estatutos. E nós só ouvimos porque Deus trabalhou em nós
antes. E agora, outro ponto que eu acho interessante frisar. Eu tô há 39 minutos falando, eu não deixei o Ageu falar. Agora que eu percebi, eu continuo ou deixo você falar, Ageu? Tá legal a predestinação? Como que tá? Porque assim, eu tô falando há 39 minutos, foi mal. Eu engatei e fui reto. Mano, fala aí. Não, cara, tá interessante isso daí. Eu só acho que a gente precisa, acho que expandir esse princípio de predestinação para um princípio de todas as coisas. Porque, assim, até então a gente está falando sobre a predestinação para a salvação. Talvez, eu não sei se essa é a dúvida da Lelê, mas a gente tem que falar dos decretos eternos de Deus para que tudo para tudo que acontece nas vidas, né? Na nossa vida e tudo mais. Eu não sei se essa é a dúvida da Lelê. Lelê, diga aí, é a sua dúvida? Ou no que diz respeito à salvação, tá tranquilo, a gente tá dando para ir. Porque assim, tem esse ponto também, né? Que é o mais espinhoso. A gente não tem como fugir, não, Gabriel. Não adianta fugir desses assuntos, não. A gente tem que falar. Mas até então está corretíssimo. O que eu diria é que uma pergunta que talvez a Lelê possa, se quiser, pode falar, Lelê. Pode falar que é bom que a gente vai interagindo. Beleza, Romanos 9, ele diz justamente que Deus não tem critérios para exercer a salvação. Isso é até bom. E só para você entender o quão Deus não é injusto, é só você seguir, é só você ler a Bíblia de Romanos, começando em Romanos 1, 2 e 3. Quando você entende Romanos 1, 2 e 3, gente, salvação, vocês não tem como questionar Deus por que ele decide salvar, por que ele pega dentro da massa caída, é o que Romanos 9 vai dizer, e aí fala assim, bom, esse vaso aqui, que eu vou chamar de Ageu, eu vou criar ele para misericórdia. Eu vou pegar esse vaso aqui, chamado Isabela Letícia, e vou fazer ele para misericórdia. Mas aí, através desse vaso, Deus ele molda, e esse vaso aqui é para desonra. Não tem como nós questionarmos isso a Deus se a gente fizer uma boa leitura de Romanos. Se nós fazermos uma boa leitura de Romanos, todo mundo está caído. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa é a realidade. Eu, Ageu, Gabriel, Lelê, Alana, sabe o que era para onde todos nós estávamos? Inferno. Inferno. Essa é a realidade. Mas aprove a Deus pegar dessa massa caída, e dizer o seguinte: bom, eu vou chamar vocês, como ele diz lá em Isaías, capítulo de número 49, se não me falha a memória. Eu vou chamar vocês pelo nome. Eu chamei vocês pelo nome. Vocês são meus. Eu vou fazer de vocês vasos de misericórdia. Aí lá o carinha pergunta para Paulo: Deus é injusto? De modo nenhum. Se ele quer usar de misericórdia para algumas pessoas, ele é Deus. Isso não é injusto. Injusto é você, como o cara aí do STF, né, soltar ladrão e dizer assim, pode, claro, Lili, abre o áudio aí. Não, abre o áudio aí. Tá vendo como é que eu persigo ela? Então, Deus não é injusto por causa disso. Se Deus é injusto por conta disso, já não o ato de justiça de Deus é a sua misericórdia.
Então, Deus, para aqueles a quem ele salva, é misericordioso. Ah, Gil, mas aí o calvinista, tem gente calvinista que crê em dupla predestinação. Aí o Gabriel vai discordar aí comigo, aí pode me lanchar nessa parte. Eu não creio em dupla predestinação, até porque nós vamos ver que os vasos se auto-prepararam. O que diz capítulo 1 de Romanos? As pessoas, né, lá em Romanos 1,18, viram a glória, o poder, a majestade de Deus e fizeram tudo ao contrário. É o que o Gabriel falou. O pecado enraizado nessas pessoas fizeram tudo quanto tinha de fazer de errado, contrário à glória de Deus, à adoração a Deus e por aí vai. E aí sabe o que Deus faz lá em Romanos 1,18 em diante? Fala assim, vocês querem viver na vida dissoluta de vocês? Pode ir. Porque vocês estão vendo a manifestação pelas coisas criadas, vocês estão vendo pelo código moral que foi implantado na lei da consciência, que é o que o Gabriel vai falar amanhã. Mas vocês, sabe o que eu vou fazer? Vou deixar vocês irem pelos seus próprios caminhos. E o caminho do homem, diz o Provérbios, pode até parecer bom, pode até parecer show de bola, mas são caminhos de perdição. Então, no que diz respeito à salvação, Deus ele faz, ele elege, ele predestina quem ele quiser, quem ele quiser, quem ele quiser. E aí, existe uma palavra, só para terminar, Gabriel, lá em Romanos 9, já que a gente entrou nesse gancho aí, ele diz assim, não tem o oleiro direito sobre o barro, e aí direito aqui, eu digo que é autoridade. Não tem um oleiro, não tem Deus autoridade para fazer o que ele quiser, já que todo mundo estava preso em seus pecados, delitos, caídos, em vidas dissolutas, mas Deus chama aquele pessoal que estava no precipício e fala assim, vem a mim todos os que estão cansados e oprimidos. E aí aquela doce voz, né, ela vai e nos encanta, nos leva à direção que Deus nos chama. E aí aqueles que cegos, né, estão com fone de ouvido, cegos, mudos, surdos, eles não ouvem, não querem ver, então Deus fala assim, olha, já que vocês querem viver o seu caminho, pode viver à vontade. Né? É por isso que Cristo fala tanto de inferno. Tanto de inferno. Desculpa, para dizer assim, vocês não tu acha que Deus tem prazer em jogar pessoas no inferno? Eu não vejo isso. Né? Porque uma das essências de Deus é o amor. E aí você diria, bom, se Deus predestinou todas as coisas, Lele, você poderia me dizer, a Alana, o Gabriel, se Deus predestinou todas as coisas, ele predestinou o pecado? Aí eu vou deixar meu amigo amado aí, Gabriel, responder, porque isso não é... Eu faço as perguntas, tá bom? Mas, Lele, pode perguntar aí. O que tu queria perguntar? Acho que eu já terminei. Mas eu posso responder, Gabriel? Por que disso? Não? Tá bom, então. Já que não quer que eu responda, então deixa essa peteca aí para você. Tô escutando tudo que tu tá falando. Tá falando até mal de mim. Responde aí, Vaz. Pode, Lele. Pode perguntar. Manda a pergunta aí. Deixa aberto aí. Não, pode, Lele. Tô brincando com o Gabriel aqui, mas pode ir. Pode perguntar. Não, eu sei que a sua pergunta é sincera. Não se preocupa, não. Não, pode perguntar, Lele. Pode ficar à vontade. Inclui ela aí, Gabriel. Pode incluir alguns versículos acima do que está em 1 Timóteo, por gentileza?
Se quiser que eu leia, eu posso ler. Estou com a Bíblia aqui na mão, não tem problema não. 1 Timóteo, capítulo de número 3, não é isso? Eu acho que é isso, né? Sua pergunta é boa, não é mal, não. 2 Timóteo, a primeira. A sua pergunta é boa, é interessante, Lelê. Sério mesmo, estou emocionado de ver a Lelê falando, Lelê. Obrigado por isso. Mas não sei se é o 3. O 2. Aqui, ó. Antes de tudo, pois exorto. Não, que isso, fica tranquilo, pô. Isso é uma bênção, cara. Sério mesmo. Antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Então, Deus pede que nós oramos, ou Paulo aqui aconselha e exorta, que nós oremos por todos os homens. Aí ele elenca todos os homens em que nós devemos orar. E aí depois eu explico um pouquinho do contexto do que Paulo quer tratar aqui. Em favor dos reis, de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E aí ele explica, porque há um Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o que si mesmo deu em resgate por todos. Olha só, por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto foi designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade e não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Bom, primeiro, Lelê, a gente precisa entender aqui o contexto, o que a gente chama contexto remoto. Contexto remoto é o contexto que toda aquela passagem, toda aquela perícope, que é o que a gente chama, onde fica a letrinha escrita, ela quer dizer dentro do nosso contexto. É o contexto que a gente chama de contexto remoto. A gente lê o capítulo todo, ou de preferência, a perícope. E aí, por isso que eu falei que é interessante a gente abordar antes, para a gente poder entender. Paulo quer falar diante e para Timóteo, aconselhar a Timóteo, uma coisa importante no que se diz respeito à prática da oração. Primeiro, ele pede para orar por todos os homens. E aí, a gente precisa entender o contexto do porquê que ele fala isso. Ele fala isso diante das perseguições que estavam se passando, ele preso em Roma, ele exorta Timóteo, mesmo preso em Roma, a exortação à prática da oração às pessoas que perseguiam Paulo. Então, diante de todas as perseguições, perceba, ele pede orar para os reis, todos que são revestidos de autoridade. E aí nós vimos aqui, dentro desse contexto, que ele pede uma oração específica a grupos de pessoas, não todas as pessoas. Igual, a gente não ora, por exemplo, eu não estou aqui e falo assim, vamos lá orar pelo carinha de 2 motos que passa na rua e hoje eu tenho medo de noite, que pode assaltar ele, né? A gente não ora por todas as pessoas, a gente ora por grupos específicos de pessoas. E Paulo elenca reis, todos investidos de autoridade, por aí. Porque Deus quer salvar essas pessoas. Esses grupos de pessoas. Deus não tem distinção. Deus não tem distinção entre judeus e gentios, entre homens ricos e pobres. Deus ele deseja salvar ricos, pobres, gentios, bárbaros, brancos, negros, homens, mulheres, paulistas, cariocas, mineiros, pernambucanos. Deus deseja salvar toda classe de pessoas, né? Porque a pergunta, até o Gabriel fala que eu não sou filosófico, mas entrando numa questão filosófica, Deus, imagina se Deus desejar que todo homem seja salvo. Primeiro, a vontade de Deus não é feita aqui.
Por isso que a gente precisa ler o contexto remoto. Imagina, se Deus desejar que todo mundo seja salvo, todo mundo está salvo. Não é essa a verdade? Imagina se Deus desejar que todas as pessoas sejam salvas, todo mundo iria para o céu, né? Mas aqui ele remonta que Deus não quer salvar somente aquele povo que achava, não vou orar lá pelos reis, não vou orar pelos vestidos de autoridade, mas ele fala, orem por essas pessoas, orem pelas autoridades, orem pelas nações, orem pelas pessoas, porque Deus, ele deseja salvar todos. Né? Orem pelos brasileiros, orem pela sua nação, orem pela sua família, orem, não deixem de orar para que Deus possa salvar essas pessoas também. Né? Então, eu vejo mais como classe de pessoas do que todas as pessoas sem exceção, que é diferente do pensamento arminiano, onde eles olham esse texto, mas sem contexto remoto. É por isso que a gente precisa observar o texto à luz do que ele quer dizer. Só para você entender também, Lelê, tu entendeu? Tu entendeste aí a situação? Só para você entender, o evangelho, a proclamação do evangelho é feito para todos. Por isso que eu disse, imagina que Deus agora está chamando a toda a humanidade caída, mas o que é a humanidade caída? Ela prefere, ao invés da criatura, ao invés do Criador, adorar o Criador, adora a criatura. Ao invés de ir pelo segmento moral correto, ela vai totalmente pelo sentido moral incorreto. Ao invés dele ir pelo uso natural, ele vai pelo desuso natural. Então, o que Deus fala? Olha, beleza, vocês querem ir, então eu só estou chamando minhas ovelhas. Eu tenho um povo. Eu tenho aqueles a quem são as minhas ovelhas. E as minhas ovelhas estão me ouvindo. E de modo nenhum eu deixarei eles caírem no precipício. Então Deus salva o seu povo. Graças a Deus que ele me chama para ser o seu povo. Graças a Deus que ele te chama para ser o seu povo. E aí, esse texto de Timóteo, ele não diz assim, bom, eu sou eleito, Deus vai trazer todo mundo mesmo, que é seus eleitos, para o seu povo. Para que eu ficar orando? O que Paulo diz? Deus deseja que os reis, que os nobres, que homens e mulheres sejam salvos pelo poder do evangelho. Porque o poder do evangelho é salvação para todo aquele que nele crê, desde o quê? Desde o judeu até o gentio. Então Deus não faz distinção, porque o judeu ele entende que o evangelho, a lei era somente deles e do gentio que se lasca. Mas Deus fala, a salvação é o poder para todo aquele que nele crê, desde o judeu até o gentio. Isso é maravilhoso, porque isso nos ensina que nós devemos pregar o evangelho, orar por pessoas, interceder por pessoas, pregar para pessoas, e aí Deus é quem vai trazer essas pessoas para o seu rebanho. Amém? Respondi bem, Lelê. Respondi bem, Gabriel. Agora, já que o Gabriel me deu essa oportunidade, e aí, Deus determina todas as coisas? Decreta todas as coisas? Eu vou parar aqui porque só um minuto. Bom, me exaltei aqui, levei uma invertida da minha mãe, mas que beleza, mas tá tudo bem. Então, gente, Deus ele predestinou o pecado, né? Ou decretou o pecado, decretou o mal, enfim. O que a palavra de Deus diz?
Ele diz que Deus, ele decretou todas as coisas. Eu vou até abrir aqui. Gabriel, posso abrir a apresentação? Não sei se eu tenho que te pedir. Eu vou abrir a Declaração de Fé de Westminster. Todos estão vendo aí? Consegue ver, né? Beleza. Essa é a Declaração de Fé de Westminster. A declaração de fé costuma-se geralmente ser base aí para o presbiteriano, né? O que ele diz aqui? Olha só, sobre os decretos eternos de Deus. Ele diz assim: desde toda a eternidade, Deus, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, então não depende de nós, depende da sabedoria e da santidade de Deus e da sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Porém, de modo que nem Deus é o autor do mal, nem é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura. Então, o primeiro ponto, Deus, ele, através de seu conselho, ordena livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Para a gente entender isso, a gente precisa entender que Deus, ele permite a possibilidade do pecado, ou permite o pecado adentrando no mundo. Aí o Gabriel vai discordar de mim, porque ele, infelizmente, é evolucionista teísta, mas eu respeito muito bem por causa disso. Se ele quiser me bater depois, ele me bate. Né? Enfim, deixa eu parar com o meu sarcasmo aqui. Ele vai dizer que ele é. Eu tenho que falar a verdade, Gabriel. Tu não pode fugir disso, não. Exatamente. Resumindo, é herege o Lelê. Por isso que eu falo que é herege, mas enfim. Então, Deus, ele permite a entrada do mal, ele permite com que o mal ele entre, mas pensando, você deve pensar que o mal ele não é uma obra do acaso. Ele não é a obra assim, Deus foi pego de surpresa. E agora eu vou ter que arrumar alguma coisa da salvação, né? Eu tenho que arrumar alguma coisa para construir o que o homem destruiu. Não é assim, né? Deus, ele não só sabia da queda, mas ele permite que a queda ela entrasse no mal. Então, Deus, ele ordena essas coisas, ele permite essas coisas, mas ele não é o autor do mal. Ele não é o autor do mal. E aí o Gabriel poderia me dizer, você poderia me dizer, mas, poxa, Deus, ele sabia, né? Ele colocou lá a árvore da vida, né? Do conhecimento do bem e do mal. Ele deu a ordem para Adão e para Eva, né? Cara, sinceramente, desse texto, eu prefiro crer que Deus ele permitiu a queda, não só permitiu a queda, como também usou os meios, né, para que ela fosse feita, mas a responsabilidade não é dele, é do homem. Deus ele dotou o homem de livre-arbítrio, aí sim, dotou o homem, né, original, nossos pais, de livre-arbítrio, de liberdade, que ele poderia se inclinar ao mal, criou ele santo, mas com possibilidade para inclinar-se para o mal. E isso eu não consigo descrever. Eu não consigo descrever como Deus ele permite as coisas, mas ao mesmo tempo ele não é o autor do pecado. Isso é bíblico. Ele não é o autor do pecado, porque iria contra essas duas palavrinhas aqui: sábio e santo conselho da sua vontade. Então, mas tudo está no controle das suas mãos. Nada foge do controle das suas mãos. Cada partícula está nas mãos de Deus. É uma coisa que o Gabriel pode até pensar e refletir comigo, né, Gabriel? Cara, olha para a gravidade. Se a gravidade do nosso planeta fosse
muita coisa, nós estaríamos mortos. Se fosse pouca coisa, a gente estaria também morto. Estaria em equilíbrios, né? Fora de equilíbrio. Então, Deus pontua cada coisa, a gravidade, moléculas, matérias, tudo de uma forma tão linda. Ele está no controle de todas as coisas. Muitas das vezes agora eu não posso perceber. Às vezes pode ser algo que foi para mim mal, mas para Deus, no curso, lá no fim, ele administra de formas maravilhosas e grandiosas. Quer ver um exemplo, Lelê? Você se lembra o que aconteceu com José? José lá do José lá com seus irmãos do Egito, isso. Olha só o que ele vai falar quando ele encontra os seus irmãos no Egito. Concorda comigo que os seus irmãos fizeram toda sorte de mal para com ele? Mal moral para ele. Sim. Você concorda que a vida de José foi uma total desgraça? Quando ele foi vendido, quando ele foi... Beleza. Só que José, ele fala o seguinte: o que vocês estão fazendo, meus irmãos? Vocês não precisam ficar ajoelhados. Sabe por quê? Porque o mal que vocês me fizeram, o mal moral que vocês me fizeram, sabe o que Deus fez com isso? Se tornou em bem. Então, Deus, ele... Talvez eu vou usar essa palavra, mas Deus, ele usa do mal moral dos homens para lá no fim, através dos seus propósitos, fazer com que a sua glória seja manifestada. E aí você já sabe o decorrer da história. O decorrer da história é que o povo de Israel cresceu no Egito. Deus, ele chama o povo de Israel para sair do Egito. Deus usa Moisés, a qual ele mesmo diz: eu não sei, eu não sou digno de sair daqui. Olha só a história de como Deus utiliza aquele mal, que para aqueles irmãos foram mal, mas Deus transforma em bem. Deus usa o povo, Moisés, para tirar o povo do Egito. Deus, ele leva o povo do Egito, o povo, né? Nem todos do povo conheceram a terra prometida, mas Deus, ele, através do seu propósito, pelas suas promessas, ele coloca o povo na terra prometida. Da terra prometida sai povos. Olha só, do povo, Deus, ele tira o seu filho da descendência de Davi. Então, perceba, a predestinação, todo esse mal construído, eu já vou terminar aqui, Gabriel, porque eu sei que você quer falar, todo esse mal que parecia construído, Deus, ele transforma em bem. É o chaleiro, ou o Leuzinho. Deus, ele transforma em bem. Um dos dois é. O Leuzinho eu creio que não. Mas o chaleiro é. Não. Deve ser o chaleiro, eu acho. Porque o Leuzinho acho que está na igreja, né? Então Deus usa aquele mal moral para no fim. Eu te falei. Ou é o Leuzinho, é o Léo. Então Deus utiliza aquele mal em forma de bem. Para, no propósito, Lelê, no propósito final, Cristo ser o quê? Glorificado. Glorificado. Então, a gente não entende como Deus pode ordenar as coisas e ele não ser o autor do mal. No final, a Cristo, ele transforma essa coisa destruída, esse mundo caído, pecaminoso, destruído, depravado, e faz um novo céus e nova terra. Deus transforma Jó, né, Gabriel? Aquele mal
Lá no final, Deus, Jó, ele declara: Deus fez aquilo que era mal em bem. A ele, nenhum dos seus planos podem ser frustrados. E aí vocês já sabem a história de Jó. No final, Deus restituiu aquilo que pareceu um mal em bem para Jó. E aí a história a gente sabe que no final Deus não revela nada do porquê ele fez aquilo com Jó. No final a ele a glória, a ele o domínio, a ele a autoridade, a ele o bem, a ele a glória a todas as coisas. Então, para que Deus ele permite o mal? Ele permite o mal, o pecado, para lá no finalzinho, Deus ser glorificado. Ele permite até, sabe o que, Lele? Ele permite que o seu filho morra. Olha que crueldade. Olha que crueldade. Para que ele seja glorificado. E aí eu vou ler aqui Colossenses capítulo de número 1. Para terminar, para você entender bem o porquê da predestinação de alguns eventos, ou se não de todos, é justamente isso, para glorificar no final o seu Colossenses capítulo de número 1, versos de número versos de número 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois dele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, invisíveis e visíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, o primogênito, e o princípio e o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas possa ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo seu sangue, da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo. Sabe qual que é a ideia aqui, Lili? Só para eu terminar aqui, Gabriel, porque eu sei que eu estou falando demais, mas tu ficou 40 minutos, tá? Dá licença? Obrigado. Sabe qual que é o final de tudo, Gabriel? Se o pecado ele desconstruiu toda a perfeição que Deus criou, Cristo reconciliou todas as coisas nele. Então nada foi pego de surpresa, não foi obra do acaso, que o evolucionista teísta ele fala, né? No final ele vai ter que dizer que tudo é obra do acaso, mas eu não vou entrar nesse critério, porque o nosso debate é dia 12 de maio, já está até gravado aí. Tá, Gabriel? Para no final, Deus... Tô brincando, tá, meu irmão? Você sabe disso. Sabe que eu lhe amo em Cristo Jesus. Mas para no final, Deus glorificar o seu Filho. Então, por isso que a primeiro ponto aqui ele diz que todas as coisas são ordenadas livres e inalteravelmente tudo quanto acontece. Aí, só para contrapor aqui, eu vou compartilhar só um minuto, Gabriel. Como é que faz aqui? Parar a tela. Agora eu vou apresentar outra parte para a declaração de fé do porquê que eu particularmente, não vou falar pelo Gabriel, mas eu não creio na predestinação arminiana. Tá aqui. Olha só esse trecho. A predestinação genuinamente bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada à fé em Cristo Jesus. E essa é a declaração de fé da Assembleia de Deus, que, ao meu ver, eles têm um arminianismo clássico, né?
Olha só, a predestinação genuinamente bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada à fé em Cristo Jesus, estando relacionada à presciência de Deus. Aqui está o ponto, presciência de Deus. Portanto, a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus. Por que eu discordo? Porque, pensa comigo, filosoficamente falando. Imagina que Deus, ele, seguindo a lógica de Romanos 1, 2 e 3, que é o que a gente está seguindo aqui. Imagina que Deus, ele elege as pessoas pela presciência. Pela presciência. Ou seja, pelo prévio conhecimento da sua... Presciência é bíblico, tá, gente? Deus é presciente. Eu creio nisso. Só que isso não é suficiente. Ele não só vê todas as coisas, mas como ele ordena todas as coisas. Perdão. Ele ordena todas as coisas. Sabe, falar que Deus ele vê fé em alguém não é suficiente, porque o que Deus vê é pecado. Deus não vê nenhum resquício de fé. Todos pecaram, destituídos estão da glória. Não há quem queira, não há quem entenda, não há quem faça o bem. Sabe o que aconteceria, Lelê, se Deus ele visse, somente visse e elegesse? Ele ia ver pecado, ele ia ver depravação, ele ia ver destruição, ele ia ver coisas tendentes ao mal, ele não ia ver bem nenhum na gente. Por isso que eu não creio em uma eleição incondicional. O que ele ia ver... Imagina, Gabriel, se ele visse em você coisa boa. Nossa, o Gabriel tem coisa boa aí, tem fé. Nossa, eu vou eleger ele aqui. Deixa eu escrever no livro da vida aqui. Aí Deus teria que falar assim, opa, mas Gabriel ia pecar, então vou riscar aqui o nome do livro da vida. Aqui. Oh, Lelê aqui, ó, Lelê tem fé. Pô, Lelê pecou, então deixa eu... Não existe isso. Uma frase que eu vou deixar aqui para você, Lelê. O mesmo Deus que predestina o fim, ele predestina o meio. E não só o meio, ele predestina o início. Ele predestina todo o processo. Né? Esse que é o ponto que a gente deve utilizar. E aí a pergunta que você poderia falar é, bom, isso é meio estranho, né? Aí você volta. Mas ele pode ter decretado mal, ou permitido, ou predestinado mal? Não. Ele não é o autor do mal. Ele não é o autor do mal. Então, é isso. Falei demais, né? A Alana até saiu, né? Cadê o seu Cláudio aí? Seu Cláudio. Vamos usar o seu Cláudio aí como vaso de desonra, né? A gente tá falando do tiozinho. Esse vaso de desonra aí perto. O Léo é demais, né? Seu Cláudio. Enfim. O... É até bom já emendar com o que o Agil falou. A predestinação, na verdade, ela também tem muito disso, desse negócio mas Deus viu e ele então predestinou. Mas peraí, a própria definição de predestinação, ela já é algo atribuído a uma ação. Então, entenda que não é como se Deus ficasse no gabinete dele, fazendo anotações em papel, como o Agil falou, ele está anotando ali, não, tá, esse aqui ele comeu muita coxinha, pecou na ceia de Natal, não, esse aqui roubou caneta na escola, não, esse aqui não vai entrar no céu, não. Na verdade, o que o Deus faz quando se trata de predestinação, ele só salva quem ele trabalha para salvar.
Porque imagine o seguinte, não interprete essa fase como se Deus trabalhasse para alguns, mas eu estou falando assim, que você só ouve o que ele fala porque ele tomou a atitude antes de mandar alguém falar com você, por exemplo. Então imagine o seguinte, não é como se você estivesse na sua casa, você está aqui do nada assistindo TV Globinho na sua casa, sentado, aí olhou pro teto e falou, nossa, mas que vontade de seguir a Deus. Nossa, mas que vontade que eu tenho de, nossa, de pregar o evangelho. Você nunca ouviu falar do evangelho. Nossa, mas é agora. Não é assim que as coisas funcionam. O princípio é que para que você vá até Deus, você precisa ouvir sobre Ele. Você precisa que Ele venha falar com você sobre Ele. Ele precisa que ele precisa te desmontar completamente, tirar todo o seu ego, para que você consiga ir até Ele. Mas para que você vá até Ele, Ele tem que ter vindo antes até você. E esse vindo antes não entendam os irmãos que são mais carismáticos, não entendam que esse vindo vai ser um anjo de fogo descendo do céu na sua sala, falando assim: ó, varão, eu tenho uma mensagem para você. Esse vir de Deus é simplesmente, às vezes, um toque suave de, de um irmão, por exemplo. Você pode notar esse toque de Deus, por exemplo, num simples Jesus te ama, por exemplo. Que você nunca viu a pessoa, você fala um Jesus te ama, às vezes isso é suficiente para que Deus faça com que aquela pessoa desmonte completamente. Mas ela precisa ouvir essas palavras. Ela precisa que Deus haja. E Deus já agiu, na verdade. E muitas das vezes o pessoal ele acaba colocando nesses movimentos uma ponta a mais que não existe na predestinação. Por exemplo, a predestinação ela nunca fala que Deus te obrigou a ir até Ele. Entende? Graças a Deus, acho que esse chat é privado, né? Senão vocês iam ver cada heresia que o Léo manda, pelo amor de Deus. Léo não, o seu Cláudio. Desculpa, o seu Cláudio tá mandando aqui no chat. Então, Deus ele não te obriga a ir até Ele. Esse é um dos pontos principais. Deus ele não te obriga a ir até Ele. E é isso que não conseguem entender. Eles acham que a predestinação é como se Deus colocasse um chip na sua cabeça e fizesse com que você obedecesse a Ele. Não é. É um dos mistérios que nós temos através do Evangelho, através de um louvor bíblico, através de um aconselhamento que vem de Deus, através de uma revelação geral da criação, porque não é só os meios bíblicos que Deus trabalha, ele também se mostra na revelação geral que a gente fala, no dia a dia, nas leis da física, nos princípios da vida, na moralidade. Ele se mostra presente nessas perfeições e nós ignoramos. A predestinação, as formas como Deus predestina, elas estão interligadas diretamente com os meios da graça. E isso não se pode dissolver, na verdade. Então não é como se do nada você acordasse e fosse para Deus. Os meios tiveram que trabalhar antes em ti. E isso é um dos pontos principais na doutrina da predestinação, que é muito mal interpretado. E se surgem, então, várias outras indagações. Mas, na grande realidade, o princípio que as pessoas têm
sobre predestinação é porque elas não foram a fundo para entender o que essa palavra significa, e também muitas das vezes as nomenclaturas que se usam para falar sobre predestinação elas são um tanto confusas para se entender. Precisa de um aprofundamento muito mais denso, mais profundo para se falar sobre esse assunto. Um dos grandes pontos também, que até o Ageu ele fala muito bem da predestinação, mas eu gosto sempre de enfatizar isso, que a predestinação ela não depende da gente. Manda todas as perguntas possíveis aí, Lele. Que eu gosto muito de enfatizar isso é que muitos acusam a predestinação como ela sendo injusta. E que Deus não tem motivos para fazer isso, como se fosse um jogo de dados, na verdade. A única coisa que eu gosto de enfatizar é que Deus não joga dados. Deus não joga aleatoriedades. Ele tem os seus motivos. Mas esses motivos que ele tem só podem ser alcançados se ele agir primeiro. Então entendam que a predestinação sempre depende de Deus. Os motivos nós não sabemos, porque ele predestina uns e não outros. Ele escolhe. Os motivos estão na ação dele em nós, não nas nossas ações. Então, isso que eu gosto de enfatizar na predestinação não é um jogo de dados, não é aleatório. Depende unicamente do trabalho que Deus faz. Então não é como se o princípio fosse esse. Deu para entender, Lelê? Entender? Leonardo tá de heresia. Ageu também tem mais algum ponto para comentar? Seria bom, Gabriel, a gente, através disso, porque assim, pode parecer muito teórico, né? Muito. Tá vendo como é que a pessoa se revela? Antes estava falando igual o Chaneiro, agora está se revelando. Mas, enfim, acho que a gente pode parecer muito teórico, ele é mais. O Ageu, Oi. o Ageu, faz o seguinte: despluga e pluga o fone de ouvido. Não vai, não. Antes não tava? Não, antes não tava. Despluga e pluga. Eu não sei se. Tá. Alô? Alô? Peraí. Escuta também. Agora foi? Alô? Tá do mesmo jeito. Ah, Continua aí, Ageu. Dá pra escutar do mesmo jeito. Continua aí, Vaso. tá. Eu tô comprando uma caixa de som, porque as menorzinhas, porque não dá. O fone do coisa aqui é melhor. Vou passar um soco na tua fuça daqui a pouco. Mas enfim. Porra, até esqueci o que eu ia falar. O que eu tava falando, gente? Sei. Eu sei também. Às vezes pode parecer muito teórico, mas muitas das vezes é interessante a gente colocar uma parte prática, né? Como que eu posso levar isso? Até caiu o celular do menino. Maravilha. Tá vendo? O anjo caiu do céu. Mas, enfim. Tem que parar de ler o negócio do Leuzinho. Mas, Lele, a gente pode colocar pontos práticos nisso. Por exemplo, a nossa adoração, o nosso estilo de vida. Eu não sei se você percebeu, né? Hoje eu mandei uma postagem lá no grupo e fiz uma pergunta, né? Sobre como que nós vamos evangelizar tipos de pessoas. No caso, eu até usei o homossexualismo, né? Por que eu disse isso? No nosso meio, tem pessoas que se acham muito santas. Nossa, agora eu sou evangélico, eu sou ungido do Senhor, né? Eu sou a pessoa blindada e tudo mais.
E às vezes a gente se esquece das coisas que Deus fez na nossa vida. Uma das propostas da predestinação é você pensar: por que que Deus me predestinou, me elegeu? Por que que Deus, ele viu algo de bom? Eu não tenho nada de bom em mim. Por que que Deus fez isso? Né? Por que que Deus, ele me elegeu? Por que que ele fez essa maravilhosa feitura na minha vida? Aí você começa a se questionar. Pô, Paulo diz lá em Romanos 11, também através dessa questão, ele vai dizer no versículo 11, capítulo 11, verso 33. A ele a glória, por meio dele, né, para ele, por ele são todas as coisas. É ele. A ele deve ser feita a honra e a glória. Não porque eu sou um cristão santo, blindado, não sei o que. Não. Porque ele viu, não sei o que ele viu em mim, mas ele me elegeu. Então a sua adoração, ela fica melhor. Primeira prática disso. A sua adoração, ela fica melhor. Melhor do que falar assim: Deus, ele viu alguma coisa em mim, viu fé em mim. Como que ele pode ter visto fé? Como é que ele pode ter visto fé em mim, Ageu, uma pessoa que, cara, na minha adolescência, eu fui pro mundão. Não queria. Não sei vocês, a história de vida de vocês, mas Deus fala assim: olha, tem coisa boa no Ageu. Eu como um antigo pentecostal, eu pensei na minha vida que eu tinha coisas boas. Até ouvi uma palavra bonita de um pastor, que Deus, ele queria me usar e tudo mais, mas no final eu entendi que Deus, ele tem propósitos para a minha vida, sim, mas eu não mereço isso. Eu não mereço. Então é graça. E é ele que me concede. Eu não consigo entender por que ele me elegeu. Até hoje eu não consigo. Eu deito na minha cama e falo: Senhor, mas eu peco só contra ti. Por que o Senhor fez isso? Né? E no final, a nossa adoração, primeiro ponto, ela melhora. Segundo, isso nos instiga a também entender que Deus tem pessoas a quem também são eleitas, carentes dessa graça que Deus, ele chama. Então, isso me instiga a orar. Foi o que a gente leu em Timóteo. Instiga a gente a orar por essas pessoas. Porque a ideia da pessoa lá em Timóteo era assim: bom, o Nero, ele está fazendo gato e sapato com o povo de Deus lá em Roma, incendiando Roma e colocando a culpa nos cristãos. Mas Paulo fala assim: olha, orem por eles. Orem pelos que estão investidos de poder. Porque Deus pode salvar aquelas pessoas. Deus quer que pessoas investidas de poder, príncipes, reis, autoridades também sejam salvas. Não é só vocês não, meus queridos. Então essa ideia diabólica do hipercalvinismo, que diz assim: olha, eu não preciso orar, eu não preciso evangelizar ninguém, é diabólica mesmo. É diabólica mesmo. De dizer: eu não preciso orar por ninguém, evangelizar por ninguém, porque Deus tem os seus eleitos. Muito pelo contrário. Porque Deus tem os seus eleitos é porque eu devo orar, eu devo evangelizar, eu devo discipular pessoas. É por esse fato. Porque tem ovelhas longe do aprisco, a qual Deus quer reunir para o seu povo. Essa é a notoriedade do Evangelho. Ah, mas tem pessoas que não ouvem. Amém. Eu vou continuar orando por ele. Da mesma forma que Lutero, que era um homem piedoso, ele viu a palavra de Deus, demorou tempo. Deus também tem os seus eleitos, Deus tem o seu povo. E terceiro ponto, eu acho que a gente melhora a nossa vida com o próximo. Né?
ou pelo menos deveria melhorar a nossa vida com o próximo. Que a gente não se acha maior do que ninguém ou menor do que ninguém. Todos somos pecadores. Só que a diferença é o que Lutero ele diz. Ao mesmo tempo que nós somos pecadores, nós também somos justos. Nós também somos justos. Então, eu acho que eu não sei se o Gabriel tem outras práticas, mas eu vejo essa prática na nossa vida. É olhar para dentro de mim e falar assim, nossa, eu não sou ungido do Senhor, não. Como muitos pregam. Eu sou eleito de Deus. E como eleito de Deus, eu devo praticar aquilo que Deus me ensinou e me chamou. E aí eu preservo, eu persevero. Eu persevero. Porque Deus ele tem me preservado. E é por isso que a gente fala uma vez salvo, salvo para sempre. Porque eu devo perseverar sabendo que Deus ele não só predestina o fim, mas predestina os meios de graça que o Gabriel falou para que eu possa conduzir e ser conduzido à vida eterna. Gabriel, Deus te abençoe, meu irmão. Eu não sei, a Lelê, não sei se ela tem mais dúvida, mas eu acho que eu encerrei meu ponto aqui. Bom, como a voz dos judeus, que é a Lelê, não tem mais dúvidas, a gente pode finalizar então a gravação. Espera aí, deixa eu parar aqui.